você desenvolva a sua fé nele. Quer que você reacenda aquele fogo que um dia queimou dentro de você. Talvez ao longo desse processo Ele quer te ensinar a você olhar para Ele com mais amor, porque Ele olha para você com amor. Ele quer ensinar a você que Ele está ao seu lado, que você não está só. Ele quer te ensinar o valor de amar outras vidas, que também isso é muito importante. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Um dia muitos olharam para nós e falaram que esse daí não tem mais jeito, esse daí está acabado. Mas o Senhor Deus, Ele nunca desistiu de nós. O Senhor Deus, Ele nunca desistiu. Amém? Aleluia. Tu és santo, Deus. Então, como eu falei, o problema aqui, meus amados, não foi a herança que ele recebeu, mas foi a sua imaturidade em administrar esta herança. Meus amados, a gente vai ver 4 pontos. Ele desfrutava de uma vida perfeita, mas chegou um momento em que ele perdeu tudo. E ali, diante daquela situação de completamente abandono, o Senhor Deus estava com ele. E ele declara algo muito importante, que ele fala que conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele conseguia ver o Senhor. Aqui fala de intimidade, aqui fala de encontro, meu amado. Então, diante daquele momento, diante daquele processo, Jó, ele viu que ele não estava só, que o Senhor estava com ele. E a partir daqui nós devemos tirar essa lição, que nós, diante dos nossos sofrimentos, dos nossos angústias, nós devemos nos achegar a Deus, no lugar secreto, aonde ninguém vê, mas Deus Ele te vê. Ele sabe da sua dor, Ele sabe do que passa no teu coração, Ele sabe do que passa na tua mente, aquela mente agoniada, aquela mente acelerada. O Senhor Ele sabe, e Ele só quer que você reconheça que Ele está com você. Ele quer que você reconheça que você não está só, que você não está desamparado, porque Ele ainda cuida de você. O Senhor Deus, Ele tem cuidado de cada um aqui. O Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem zelado. Ele desfrutava de uma vida perfeita, mas chegou um momento em que ele perdeu tudo. E ali, diante daquela situação de completamente abandono, o Senhor Deus estava com ele. E ele declara algo muito importante, que ele fala que conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele conseguia ver o Senhor. Aqui fala de intimidade, aqui fala de encontro, meu amado. Então, diante daquele momento, diante daquele processo, Jó, ele viu que ele não estava só, que o Senhor estava com ele. E a partir daqui nós devemos tirar essa lição, que nós, diante dos nossos sofrimentos, dos nossos angústias, nós devemos nos achegar a Deus, no lugar secreto, aonde ninguém vê, mas Deus Ele te vê. Ele sabe da sua dor, Ele sabe do que passa no teu coração, Ele sabe do que passa na tua mente, aquela mente agoniada, aquela mente acelerada. O Senhor Ele sabe, e Ele só quer que você reconheça que Ele está com você. Ele quer que você reconheça que você não está só, que você não está desamparado, porque Ele ainda cuida de você. O Senhor Deus, Ele tem cuidado de cada um aqui. O Senhor, Ele tem cuidado, Ele tem zelado. Quando vem um dia mal, meus amados, quando vem um dia mal, às vezes a gente se desespera e fala: o Senhor esqueceu de mim. Por que o Senhor Deus ainda não realizou aquela promessa que eu tenho chorado, que eu tenho pedido, que eu tenho clamado? Por que, Senhor? O que eu tenho feito? Muitas vezes a gente pensa: será se eu estou em pecado, eu estou fazendo alguma coisa que não está agradando o Senhor? Às vezes a gente se questiona, porque o ser humano, ele é dessa forma, ele se questiona, ele é questionador. Mas nós devemos descansar no Senhor, nós devemos esperar no Senhor, meus amados, porque o Senhor, Ele vai nos levar ao bem, não ao mal, amém? Mas para isso nós precisamos passar pelo processo, é necessário. Devemos olhar para o nosso processo buscando aprender a respeito do que estamos vivendo. Isso é fundamental. Olhar, ficar atento, não ficar de boca aberta, mas observando
que ao longo do processo o Senhor nos ensina. Uma história também que eu acho bastante interessante, de aprendizado, de amadurecimento, é a história de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro, um homem fiel, um homem que honrava o Senhor. A Bíblia deixa isso bem claro. Jó, ele tinha muitas propriedades. A Bíblia faz questão de falar a respeito disso. Que ele tinha filhos, cabeças de gado, bastante animais em sua propriedade. Que ele tinha muitos